aqui. Vamos lá, eu tenho. Vou direto ao assunto, tá? O pessoal só chegou a falar um pouquinho. Eu tinha algumas coisas para falar aqui, mas só vou falar duas coisas rapidinhas aqui para mensagem-chave, tá? Sobre o Spring Boot, do Spring Boot com Vault. A gente vai mostrar isso aqui que não precisa mexer no código-fonte. Para quem conhece já o Vault e o Spring Boot, em particular, a gente vai usar o Spring Boot Vault, ele alavanca o mecanismo de Configuration Properties, tá? Como é que isso acontece na prática no código? Eu preciso ter tudo que eu preciso fazer para funcionar, para começar a funcionar, é isso daqui. Botar uma dependênciazinha no Maven, tá? E depois uma meia dúzia de propriedades lá no meu projeto. Originalmente, meu projeto estava com credenciais fixas. Não quero mais usar isso daqui, tá? Vou tirar isso daqui. Eu vou habilitar um Profile Vault, tá? E vou botar aqui que eu tenho algumas definições de onde estão as variáveis. E deixa eu puxar aqui as propriedades que eu preciso ter para isso daqui funcionar no meu ambiente aqui, tá? Então, algumas observações. Esse cara aqui, eu tenho eu vou dizer que eu vou importar tudo que ele encontrar no KV, no back-end de segredos, e vou utilizar também as variáveis de ambiente, onde tem o token já pré-configurado. A biblioteca ela suporta outros mecanismos de autenticação, como o IAM, etc. Aqui, para simplificar a vida, eu estou já com os tokens definidos, tá? Mas é importante saber que ele suporta os outros mecanismos também que já estão já são clássicos aí de autenticação. E é o que normalmente você vai usar na prática, de fato. Tá, então, vamos começar lá. Eu vou rodar agora a aplicação. Vamos rodar de novo a aplicação. Essa aplicação aqui, ela... Sorry. Run. Tá. Então, a aplicação vai subir um pouquinho, vai começar a rodar. Demora um pouquinho para subir aqui. Quando compartilha, aparentemente demora mais. Tá. Mas o que tem de legal aqui? Ela vai acessar, tem só um controlezinho besta, tá? Que tem lá do account. Se a gente olhar aqui, não tem nada de banco de dados, e tem o nosso velho bom repositório do Java aqui rolando. Tá. Então a aplicação vai subir, vai começar a se conectar. Beleza? Vai tentar... E aqui ele já vai começar a estabelecer o banco de dados. Tá subindo, demora quase um minuto aqui atualmente para subir. Tá? Bom, enquanto isso, o que eu tenho rodando aqui por baixo dos panos? Eu tenho o Vault rodando. E, pegar aqui também, eu tenho... Na minha interface, eu tenho um secret, tá? Onde eu tenho as propriedades de conexão de banco de dados já definidas lá no back-end normal. Isso aqui é o back-end de secrets estáticos. Tá? Então, agora, se tudo der certo, ele já subiu. Né? E eu devo conseguir puxar aqui meu... Tá? Então, o que aconteceu aqui? Eu bati na minha API e ele bateu no banco de dados e trouxe as accounts. Que é uma API de accounts, que está aqui no MySQL da vida. Né? Então, você dá um select aqui from account. A gente consegue ver que isso aqui está rodando e trazendo as informações. Muito bem. Se eu for monitorar, agora, eu tenho lá aqui nas conexões, eu tenho lá o meu pool de conexões usando a credencial que foi estabelecida através do Vault. Né? Então, deixa eu voltar aqui para o Vault. Certo? Então, essas aqui são as credenciais que foram usadas, né, para usuário fio, a credencial que estava lá, beleza. Isso aqui funciona muito bem. O que eu já mostrei aqui com isso? Isso aqui já é um ganho. Embora a gente não esteja usando ainda
credencial dinâmica, só isso daqui de tirar a credencial de um arquivo de configuração e deixar para o Vault já simplifica um pouco a minha vida. E, óbvio, eu posso provisionar isso usando todos os mecanismos que eu já tenho lá de Terraform e tudo mais, e injetar isso via pipeline. Mas vamos fazer uma coisa mais legal aqui, então, que seria passar para segredos dinâmicos, certo? O que muda quando eu passo para o segredo dinâmico? Pouca coisa. Isso que é legal. Eu só preciso, na verdade, passar a informar os que eu vou usar. Eu vou ter esse novo back-end e vou injetar em umas outras propriedades. Tá? Então, vamos fazer isso aqui a quente. Tá? Vamos parar a aplicação. Tá? Vamos trazer aqui a versão da aplicação que tem fazer o checkout aqui da versão que já tem suporte para o banco de dados. Volta aqui, volta você. O que mudou? Código continua igualzinho. O meu POM agora tem duas bases. A única coisa que eu adicionei foi isso aqui, o config database. Não preciso mexer em mais nada. Tá? O que mais que eu vou fazer? Eu vou injetar algumas propriedades a mais para poder rodar a aplicação. Né? A minha aplicação tinha essas questões de Vault. O que eu vou adicionar agora? As propriedades necessárias para poder rodar com o nosso amigo aqui. Tá. Então, agora eu vou dizer que eu quero habilitar o back-end, que eles chamam o database. Eu vou falar na hora que eu for obter uma credencial, eu tenho que dizer qual é o meu role lá do lado do Vault, né? Que é a parte de database roles que tem. Então, eu tenho um database role lá definido. Então, se a gente for voltar lá no Vault, a gente tem no motor de segredos, temos aqui os roles, certo? Então, tem esse fake bank RW, é o nome da role, e aqui tem algumas características, tal, dizendo que ele está usando, como é que eu crio o usuário e tudo mais. Então, tá vendo? Aqui eu tenho que casar o nome da role do banco de dados, certo? E aqui eu também, como eu estou usando R2DBC, que é banco de dados assíncrono, em vez de usar o normal, eu tenho que informar também em que propriedades do Spring eu quero injetar os valores do usuário e senha que ele vai puxar. Tá? Então, quando ele bater lá no Vault, nessa role, o Vault vai dinamicamente gerar uma credencial, um usuário e uma senha. Esse usuário e senha vão vir e vão virar essas propriedades daqui. E aí, o meu pool de conexões criado automaticamente vai puxar essas propriedades. Tá? E com isso já vai rolar. Bom, além disso, eu vou fazer uma coisa a mais para garantir. Vou salvar aqui. E antes de fazer isso aqui, eu também vou fazer o seguinte: como eu estou com dois secrets habilitados, ele vai acabar puxando esse aqui também. Então, eu vou editar criar uma nova versão, para garantir que ele não puxe daqui. Vamos tirar. E agora, bora rodar. Tá? Então, só recordando, o que eu preciso, enquanto ele está subindo a aplicação lá, o que eu tive que fazer? Né? Eu tive que criar, para a parte de credenciais dinâmicos, eu tive que criar os parâmetros de conexão com a base de dados, certo? Então, se a gente for voltar lá na parte de secrets do Vault, então, na parte do database, eu defino uma connection, que é onde eu defino como se fosse o usuário, as propriedades de como eu vou me conectar no banco, no caso, no MySQL. Eu falo para ele como é que eu tenho que rotacionar banco de dados, etc. Então, isso aqui funciona, mais ou menos análogo como se fosse um data source que vai ser utilizado depois para roles específicas. A ideia aqui, né, depois na parte de roles, para cada role que eu defino aqui, como prática, eu costumo utilizar uma role por aplicação, porque aí eu tenho controle bem fino de que permissões. Aqui eu só estou criando o usuário, mas eu posso fazer mais coisa aqui. Eu posso, além de colocar, por exemplo, no caso eu dei um grant, insert, select, tal, em algumas tabelas específicas. Eu poderia
você vê que aqui eu não estou dando todos os privilégios. Eu poderia dar um privilégio só de insert, sem select. E, de qualquer forma, eu nem dei privilégio, né, de remoção. Tá? Então, o que é legal de você ter uma role por aplicação é que aí você realmente pode fazer uma coisa bem detalhada, bem granular e o custo baixo. E você não precisa mais do DBA ficar gerando credencial para cada aplicação nova que sobe. Muito bem, a coisa aqui subiu. Então, vamos tentar de novo fazer a nossa aplicação. Tá? Beleza, bateu aqui. Então, acessei a API normal, você viu que não foi necessário nenhum tipo de código. E o que é legal, se olhar aqui, se eu dar um refresh, a gente dá as conexões, a gente consegue ver que agora o usuário que está conectado são esses vfake e tal, que são as credenciais que foram geradas de forma dinâmica. Tá? Então, o que eu estou mostrando aqui com isso? Que a credencial agora passou a ser totalmente dinâmica. Ele pegou quando a aplicação subiu, o pool de conexões foi lá, requisitou uma credencial, a biblioteca do Spring Boot requisitou a credencial, o Vault gerou essa credencial dinâmica com as roles necessárias, e aí essas passaram a ser as credenciais que o pool de conexões que o Spring Boot passou a utilizar. O que ficou bacana aqui? Eu não precisei mudar código nenhum, tá? Então, isso aí me dá uma boa flexibilidade para poder brincar. Tá? Muito bom. O que a gente pode ter? Funcionou a demo, felizmente. Esse código que eu coloquei para vocês, ele está disponível lá no GitHub, nesse link. Então, os links estão disponíveis lá no GitHub para dar uma olhada como é que foi feito. Já tem essas tags que foram utilizadas, estão lá no ponto. E depois o que a gente tem lá, e aí algumas referências que são úteis para aprender a parte do Spring Cloud, do Spring Cloud Vault, ele tem mais recursos. Você pode utilizar direto as APIs mais baixo nível dele, que aí te dão um pouco mais de controle sobre como que a tua aplicação vai acessar os secrets. Então, você pode, no fundo, ter acesso direto à API de baixo nível do Vault. Tá? Então, se você quiser fazer alguma automação, etc., de repente uma ferramenta de linha de comando que faça algumas coisas e seja um apoio à sua automação, caso você não queira usar o Terraform ou queira fazer alguma coisa mais procedural em algum cenário, você pode usar também essa biblioteca como base para acessar. Então, você vai ter lá um Vault Template, que é parecido com o REST Template da vida. Tem algumas coisas sobre um artigo que eu escrevi já faz algum tempinho lá no Baldoon, então Spring Cloud. Então, se você estiver usando uma versão mais antiga do Spring Boot, até a 2.3, esse artigo ele pode te ajudar. Tá? Então, tem lá algumas coisas, tem algumas coisas sobre o próprio Vault lá também, que pode ser utilizadas como base e para fazer todo o setup. Tá? Bom, aqui finalizando, então acho que aí estou aberto aí para dúvidas, apesar de ter, desculpa mais uma vez aí a interrupção momentânea da transmissão. Ô, Felipe, tem algumas perguntas no chat aqui. A primeira pergunta do Pablo, perguntando se isso vai estar em algum lugar no GitHub, né? Isso, tem um link, acho que respondi, né? Então, tem um link lá na última página, está na apresentação, vocês baixaram a apresentação, tem um link para o GitHub. Tá, a segunda pergunta é, depois que a aplicação subiu e criou o pool de conexões, como fica quando o user/token expirar? Tá, tem duas abordagens aqui. Você pode manipular... Tem a resposta curta e a resposta longa. Resposta curta é que a aplicação cai. E aí, quando ela restarta, obtém um novo token e volta. Esse é um jeito de fazer. Então, você pode, por exemplo, no caso do Spring Boot, isso é uma limitação da forma como está implementado a questão de leases, né? Porque o que acontece? A credencial você pode ir renovando, essa renovação é automática, tá, do token. Não sei se é isso que você está falando. O token, ele renova automaticamente, tá? Então, mesmo que você tenha um token que expire em, sei lá, em 5 minutos, não tem problema. Ele vai renovando automaticamente o token e isso ele consegue fazer. O problema que existe, não sei se foi isso que você perguntou, Raoni,
é que depois de existe um limite máximo de tempo que você consegue continuar a fazer essa renovação. E quando isso acontece, de fato, ele vai rodar o revocation statement lá do lado do vault. Tem o que você consegue fazer? Tem a solução de engenharia, que é a seguinte: você muda o revocation statement para ser um select 1. Tá? Essa é uma solução de engenharia que faz com que, enquanto a tua aplicação não morrer, aquela credencial continue válida. Tá? Então, basicamente, você não vai renovar a senha. Ela vai ser criada, elas vão ficando para trás lá. Quando a aplicação subir de novo, ela pega uma nova. Como você não você teria que fazer um segundo processo para depois, de vez em quando, ir limpando lá no banco de dados. Então, essa é uma solução que às vezes dá para usar. Outra solução que você pode usar é realmente alinhar isso com o próprio Actuator. E se você estiver rodando, por exemplo, o Kubernetes, e você vai lá e põe o teu health check. E aí, o que vai acontecer? Quando chegar no health check, você pode checar se a base de dados ainda está conseguindo conectar. Uma hora ela não vai conseguir mais. Tá? E aí, a aplicação restarta. Essas são as duas soluções mais simples que não envolvem mexer código. Tem uma solução mais complicada, que é você fazer criar um data source customizado. E aí, esse data source vai e faz essa gestão. Então, ele percebe quando não conseguiu mais renovar, e aí gera um novo token e faz todo o processo. Tá? Então, dá para fazer, tem solução de engenharia, mas ela, como uma solução intermediária, aí ela tem a solução mais complicada, que é criar um pool de conexões customizado. Rony, respondeu a tua pergunta? Alguma outra pergunta para o Felipe? Perfeito, então, Felipe. Brigadão aí pelo teu tempo. O Rony respondeu que foi respondido. Então, tá bom. Qualquer coisa, pergunta lá no chat. Eu devo ficar monitorando o chat aí mais um tempinho aí hoje, tá bom? Tá legal. Muito obrigado.